Semeadura e colheita, Neville Goddard. Como foi dito, o assunto dessa manhã é semeadura e colheita. Embora tenha o mesmo título do meu último livro, não é para ser encontrado no livro, pois esse livro é uma tentativa de interpretar algumas das passagens mais difíceis da Bíblia. Dou-lhe nos 9 capítulos uma visão mística e também uma certa abordagem de como você mesmo pode se aproximar da interpretação da Bíblia, que, como você sabe, não é um livro de história. E assim, quando me dei conta de significados mais profundos nas passagens do que aqueles normalmente atribuídos, comecei a vê-los ou aprendê-los misticamente. E assim eu dei a você uma interpretação mística a muitas passagens mais escuras. Por exemplo, quando Salomão se fez uma carruagem da madeira do Líbano, ele fez por si mesmo. Ninguém fez isso para ele. Isso é o que você deve fazer. Isso é o que eu devo fazer. Isso é o que todos devem fazer. E nesse capítulo eu mostrei que a madeira não é madeira como você conhece a madeira. Isso significa que a madeira do Líbano é a mente incorruptível. Mas você faz isso por si mesmo e mostramos-lhes os aspectos, como foram feitos e quais são os significados reais. Então nós tomamos aquela passagem muito estranha, a instrução aos discípulos para tirar seus sapatos ou não pôr sapato algum quando eles viajarem. E nós mostramos que a palavra sapato não é apenas a coisa que eu uso no meu pé. É o símbolo do Espírito de deixe-me fazer isso por você. Pois o sapato toma sobre si não só a sujeira e o barro que normalmente se depositam no pé do usuário, mas protege o usuário de qualquer contato com o mundo exterior. E assim, qualquer um que se oferecer para fazer o que devemos fazer e que poderia fazê-lo muito melhor que nós mesmos, está se oferecendo como nosso sapato. E se eu vou despertar espiritualmente, devo fazê-lo por mim mesmo. Eu preciso tomar minha própria mente e controlá-la. Tomar minha imaginação maravilhosa e realmente controlá-la e defini-la para fins nobres e não ter algum intermediário entre mim e Deus. Pois o Deus deste mundo é um Deus interno. Ele é aquela força inevitável que expressa nos fatos exteriores as tendências latentes da alma. E assim, se eu descobrir esse Deus, não posso ter você fazendo o meu trabalho. Eu não posso ter você comendo meu alimento espiritual e esperar crescer espiritualmente. Então, essa é realmente a tentativa dos 9 capítulos do livro, Semeadura e Colheita. Mas o assunto desta manhã eu quero abordá-lo de forma diferente. Esta declaração é tirada do livro de Gênesis, capítulo 8. É uma promessa feita ao homem e diz que, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Dizem-nos que o homem foi colocado em um jardim. O jardim foi concluído. Cada árvore estava dando frutos. Tudo no mundo estava acabado. E ele foi colocado no jardim para arrumá-lo e para mantê-lo. Ele não planta, ele não faz nada, só arrumá-lo e mantê-lo. Ele não é chamado a fazer árvores ou a crescer árvores novas. Tudo está terminado. Como nos foi dito em João, eu vos enviei para colher o que não vos foi concedido, porque a criação está consumada. Cada drama humano concebível, cada pequeno enredo, cada pequeno plano no drama da vida já está elaborado, como meras possibilidades, enquanto não estamos nelas, mas extraordinariamente reais quando estamos nelas. Assim,
O homem pode entrar em contato com esse estado particular de sua escolha, pois minha imaginação pode me colocar em contato interiormente com o estado desejado para eu entrar nele. Se eu estou nele, vou perceber isso no meu mundo. Os estados nos quais nos encontramos são o tempo da semente. A colheita é simplesmente o encontro de eventos e circunstâncias da vida. Mas a memória do homem é tão curta que ele esquece a semente. Mas todos os fins correm para as origens. Por isso, se a origem, digamos, é desgraça, o fim será infortúnio. Mas, quando você colhe o infortúnio, você se pergunta: por que isso tinha que acontecer comigo? Quando eu fiz uma coisa como esta começar? Eu não dei aos pobres, não fui ao serviço religioso, não orei. Então por que essas coisas têm que acontecer? Mas você vê que meu Deus nunca se esquece, pois Ele sempre dá o fim em harmonia com a origem. E você e eu somos seletores. Nós não fazemos. Nós não somos criadores. A criação está terminada. Todo o vasto mundo da criação, como nos disse o Eclesiastes, eu sou o princípio e o fim. Não há nada que venha que não tenha sido e seja. Portanto, olhe para a criação como terminada, e você e eu somos apenas seletores daquilo que é. Por seletores, eu quero dizer que você e eu temos o privilégio que podemos não exercer, mas é nosso privilégio selecionar esse aspecto da realidade a que responderemos e, ao responder, trazemo-lo à existência por nós mesmos. Não sabendo que somos tão privilegiados, simplesmente atravessamos o mundo refletindo as circunstâncias da vida, sem nos dar conta de que temos o poder de criar ou superar as circunstâncias da vida. Vamos agora analisar o que eu pessoalmente quero dizer por semeadura. Se tudo estiver terminado e completado, então por que a promessa da semente da colheita enquanto a terra permanecer? Então, a semente para aqueles que estão aqui esta manhã, como deveríamos realmente saber, não é literal. Nossa semente é aquele momento no tempo em que você e eu reagimos a qualquer coisa neste mundo. Pode ser a um objeto, pode ser a um indivíduo, pode ser a um fragmento de notícias que temos ouvido, mas o momento de reação, essa resposta emocional é a nossa atitude. Nossas atitudes são as sementes da vida e, embora não nos lembremos da semente ou do momento da resposta, a natureza nunca esquece. E quando aparece de repente em nosso mundo, esse repentismo é apenas o surgimento de uma continuidade oculta. Foi contínua desde o momento da reação até que apareceu no mundo. Sua aparência no mundo é a colheita, para que eu e você possamos colher qualquer coisa que desejarmos, mas devemos primeiro ter uma semente. Deve-se perceber por um momento de resposta ou de atitude. Quantas vezes você diz: eu me aproximei dele na atitude errada, ou ele está na atitude errada, ou você deve mudar a sua atitude se você quer progredir na vida. Eu disse-o, você o disse, talvez nós o dissemos um ao outro. Mas nós sabemos a importância da atitude correta. Sabemos disso, que posso mudar minha atitude se as circunstâncias mudam. Isso é automático. Sabemos que se alguma coisa acontecer de repente no meu mundo, de que até aquele momento eu não estava ciente, eu, tomando-me conscientemente de uma mudança de circunstância, automaticamente produziria em mim uma mudança de atitude. Todos nós fazemos isso. Manhã, meio-dia
e noite. Mas isso não é importante, isso é um reflexo da vida. 99% do mundo reflete a vida. Agora, posso conscientemente, posso voluntariamente, posso deliberadamente produzir em mim uma mudança de atitude, uma do meu próprio discernimento, uma que eu mesmo posso destacar, e não uma que é determinada por ou, de certa forma, vai depender de um estímulo ou uma mudança no próprio objeto. Você deve mudar antes de mudar a minha atitude em relação a você? Sabemos que se você mudar, eu mudarei minha atitude em relação a você, mas devo passar pela vida simplesmente refletindo essas mudanças nos objetos. E não posso deliberadamente determinar a mudança antes da mudança no objeto? Pois se eu posso, estou me movendo em direção ao controle total de meu destino e me tornando mestre do meu destino, se posso assumir uma atitude ativa e positiva e não depender de mudanças no objeto para mudanças em mim mesmo. Se eu posso fazer isso, eu realmente sou, se não um mestre completo, alguém com mais controle das circunstâncias da vida. Porém, 99% do mundo espera que as coisas aconteçam no exterior e depois refletem. Isso não é realização de jeito nenhum. Se nós despertássemos e nos tornássemos verdadeiros seletores da beleza deste jardim que Deus nos deu, para que possamos destacar aquele aspecto particular ao qual iremos responder, então faríamos mudando deliberadamente nossa atitude em relação à própria vida. Há uma pequena fábula que nos mostra como é feito. Se você estudar cuidadosamente, verá a importância da imaginação. É a da raposa e as uvas. Vocês todos a conhecem. Quando não conseguiu obter as uvas, a raposa então se convenceu de que as uvas estavam azedas e, imaginando que as uvas eram azedas, invocava em si uma mudança de atitude. Já não sentia a respeito das uvas o que antes sentia. É uma pequena fábula em um tom negativo ou trágico. Peguemos a mesma história, mas agora colocando-a em um tom positivo. Contemplamos nosso sonho ambicioso, nosso nobre conceito da vida. Pode parecer que não temos os talentos para realizá-lo, mas em vez de dizer, como a raposa, que a coisa está além de nós e, portanto, é azeda de qualquer maneira, podemos ter a mesma técnica e saber como seria se fosse realizado. Como seria o sentimento se fosse X coisa? Se eu puder contemplar como seria o sentimento se fosse o homem que eu quero ser, se fosse a pessoa que você quer ser, e se alegrar com esse estado como se fosse verdade, estarei produzindo em mim a resposta emocional necessária para a semeadura. Eu poderia não ver uma colheita imediata, talvez a coisa que eu estou dando agora, a expressão sob a forma da semente é um carvalho, não um cogumelo pequeno que cresce durante a noite. Talvez o meu sonho demorasse um pouco mais de tempo entre o plantio e a ceifa, mas se eu souber que todas essas coisas são consistentes, vedes os campos. O sésamo era sésamo, o milho era milho, e as trevas e o silêncio para sempre o souberam. O destino do homem forja-se assim. Pois bem, se esse momento de resposta é o verdadeiro plantio da semente, e se era o milho, deve ser milho quando aparecer na época da colheita. E eu posso então selecionar a natureza das coisas que eu quero encontrar no meu mundo. Posso tomar Neville, não só como homem, posso tomar primeiro o pedido do meu círculo íntimo, de um homem de família,
os desejos de minha esposa por seu filho, por seu marido, por ela mesma, o desejo da criança mesma, e me mover para além do meu pequeno círculo de homem de família, para o círculo de amizades, me mover além dos meus conhecidos, me mover ao meio de totais estranhos, estados impessoais. Mas se eu sei que a lei é válida, não importa quando eu a operar. Se eu faço inconscientemente ou conscientemente, obtém-se resultados, seja como for, e os resultados estarão em harmonia com o plantio, com a semente verdadeira. Então, o que é a nossa semeadura hoje? Existem talvez 2.000 estranhos aqui. Temos 2.000 pedidos singulares e diferentes, multiplicados por um grande número, porque temos pedidos para os outros. Mas você pode hoje, enquanto está sentado aqui, verdadeiramente contemplar como seria se fosse verdade. Suponha que eu pudesse me voltar para um amigo e me alegrar com ele por causa de sua boa fortuna e realmente continuar uma conversa mental como ele, a partir da premissa de que ele ou ela já realizou o sonho. Pois bem, como eu faço isso em minha imaginação, estou estabelecendo dentro de mim uma certa atitude alterada em relação a esse indivíduo. Estou produzindo dentro de mim uma certa resposta positiva, deliberada e emocional. E naquele momento que eu faço isso, é a semente. Vou encontrar esse indivíduo amanhã, ou na próxima semana, ou no próximo mês, e ele vai dar testemunho daquilo que eu planejei agora. Ele pode ser totalmente inconsciente que eu o plantei neste jardim. Não estou buscando o seu louvor, não estou buscando crédito, estou buscando resultados. Se eu vejo o homem tornar-se a encarnação do sucesso que eu sei que ele deseja e eu desejo para ele, isso é elogio suficiente, é o pagamento suficiente. Que outro pagamento alguém desejaria além dos resultados? Pois tudo é presente. Por que eu pediria mais? Meu pai me deu o jardim, tudo está em plena floração e me deu a escolha. O maior dom de todos, liberdade total de escolha da natureza, do fruto que eu vou colher no meu mundo. Mas eu não posso simplesmente entrar no jardim e começar a colher frutas. Deve haver uma semente, mas eu devo sempre ter em mente que eu colherei aquilo em que não aportei trabalho algum. Eu não trabalhei para fazê-lo assim, simplesmente plantei, pois nesse momento de resposta estão contidos todos os planos, toda a energia necessária para desdobrar esse plano em um perfeito fato, objetivo maravilhoso que eu, então, vou colher, tomando consciência dele como uma realidade externa, mas eu não trabalhei para fazê-lo assim. Simplesmente preciso saber que é assim. Então, esse é o nosso privilégio. Essa é a nossa escolha. Se você acredita nisso, não está maravilhado com o tipo de coisas que você plantou, com o tipo de semente que, em nossa ignorância, em nosso sono, permitimos que realmente se dispersasse em nosso mundo? Mas você ouve alguns dizerem, mas por que Deus permite isso? Você não pode conhecer um Deus infinito que não seja infinito em todos os aspectos. Se eu fosse incapaz, na verdade, incapaz de assumir, por exemplo, um estado desagradável, não poderia ser o filho de meu Pai, porque meu Pai é infinito. E se ele fosse realmente incapaz de assumir qualquer estado, então ele não seria Deus. Tudo está dentro de mim, mas tudo. Você não pode conceber algo que eu não contenha. A coisa mais horrível do mundo, se não fosse assim, eu não poderia ser infinito
e, portanto, não o Filho do meu Pai infinito. Então, Deus é infinito e nos deu tudo, mas Ele nos deu liberdade de escolha para que possamos nos tornar seletivos, discriminativos e trazer tudo o que é bonito fora desse jardim. Se eu pegasse um piano, as 88 notas do piano, e se eu pudesse extrair desse teclado toda a discórdia, eu não teria um teclado de piano. Se eu derrubar uma discórdia e por causa disso me assustar ou perturbar, afetaria meus nervos. E se eu pudesse agora arriscar as notas que produzem a discórdia e depois continuar a extraí-las, eu removeria as 88 notas. Não haveria nota sobrando em que eu pudesse tocar a harmonia de amanhã. Então vamos deixar as notas e aprender a arte de tocar o piano para que eu possa, a partir das mesmas 88 notas, trazer todas as harmonias no mundo. A mesma coisa é válida para o homem. Em vez de olhar para alguém e aceitar como final a evidência dos sentidos, como de alguém que trouxe para fora, em seu próprio mundo, digamos, uma doença, tenta-se analisá-la desde o exterior. Quando eu peguei um vírus, quando eu entrei em contato com alguém que tinha um vírus, levaram meu sangue para exames de laboratório, tentando encontrá-la aí, a doença. Você nunca vai encontrá-la aí, apesar de toda a sabedoria do homem. Você encontrará somente na consciência do indivíduo que, no momento agora, há muito esquecido, plantou a coisa que está colhendo agora. E você não vai encontrá-la em qualquer análise externa, pois as coisas vistas nunca foram feitas de coisas que aparecem. Vocês são advertidos uma e outra vez em todos os livros da Bíblia, mas especialmente no capítulo 11 do livro de Hebreus, que diz: aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Mas ninguém acredita nisso. Ele insiste em encontrá-lo em coisas vistas. Então ele extrai meu sangue, ele extrai um pequeno pedaço de minha pele e começa a fazer uma análise disso. E vai me dizer sim, achei, está no meu sangue. Não estou negando que ele o encontrou no meu sangue. Mas por que está no meu sangue? Está no meu sangue ou em meu corpo? Ou em meu mundo? Porque em algum ponto no tempo, eu, exercitando o direito como um filho livre de Deus, selecionei algum estado desagradável em relação a outro. Não precisa ser para mim mesmo, poderia ser para outro, em que eu me regozijei na dor de outro, onde a minha resposta emocional à notícia que ouvi foi: bom, então eu o rolei, mas quando aconteceu no meu mundo, eu não achei tão bom. Mas foi a minha colheita, e todas essas coisas são a colheita de coisas que você e eu plantamos. Pois todas as coisas rolam metodicamente. Não se surpreenda com a subitaneidade em nosso mundo. Alguém ficar doente é apenas repetindo, porque nos esquecemos. E a memória do homem é muito, muito curta. Você conhece aquele lindo poema de George Meredith? Esquecimento é terra verde. Somente os deuses recordam eternamente. Eles atacam impiedosamente e sempre em equivalência. Pelas suas grandes memórias, os deuses são conhecidos. Se o homem só pudesse se lembrar desses momentos de semeadura, jamais se surpreenderia quando a colheita aparecer em seu mundo. Mas ele não tem memória do momento no tempo em que ele deixou cair aquela semente, que foi simplesmente a resposta emocional a algo que ele contemplava, algo que ele ouviu, algo que ele observou. Naquele momento, a coisa foi feita,
Ele não teve que trabalhar para trazê-lo à colheita. Simplesmente o encontrou como algo já crescido. Ele colhe agora aquilo em que não fez trabalho nenhum, fora escolher. Ele escolheu pela própria atitude, pela reação. Pois bem, sou responsável pelos outros em meu mundo? Certamente sou. Quando uso minha pequena mente, minha pequena imaginação, penso, é minha, meu pai me deu. Simplesmente posso usá-la mal. Não vai machucar o trem. Eu lhe digo que você tem que controlar ela, mas pela simples razão de eu estar enraizado em você e você estar enraizado em todos e todos estarmos enraizados em Deus. Não há um indivíduo isolado no reino do meu Pai. Nós somos um. Sou completamente responsável pelo uso ou mau uso da minha imaginação.